Gente, tudo bem com vocês? Mais vídeo aqui no canal e hoje vou dar dicas para vocês de como estudar fora da faculdade. Eu já comentei muito com vocês que a faculdade ela não te ensina 100%, tipo assim, chega, sei lá, uns 60% e olhe lá. Então você precisa realmente estudar por fora da faculdade. E o que eu digo com isso de estudar fora da faculdade? É estudar além das aulas que os professores dão. Então é isso que vai fazer o diferencial do seu estudo, do seu conhecimento, da sua formação. Então existem pessoas que vão passar pela faculdade, que elas só vão ver o que o professor falou, e existem pessoas que vão saber muito além. E você precisa ser uma dessas pessoas. E eu não tô falando no sentido de que você tem que saber mais porque tem gente que sabe mais do que você. Não, você tem que saber porque você precisa, principalmente se você tá na área da saúde, você precisa dar o melhor para o seu paciente. Então você precisa do conhecimento melhor, das coisas mais atualizadas. A área da saúde precisa de atualizações. Você não pode se formar há 20 anos atrás e achar que as mesmas coisas que você aprendeu há 20 anos atrás são as mesmas coisas que tem hoje, porque não são. A ciência ela vai evoluindo. Então é extremamente importante que você não faça faculdade apenas com as aulas que os professores dão. E aí, esse vídeo é justamente para te dar dicas de como você vai obter esse conhecimento além da faculdade. E a primeira dica que eu dou para vocês é a organização. Então, não adianta você querer ver esse vídeo aqui e você achar que ontem você nunca estudou nada de tarde ou de noite ou fora, né, do seu período de aula e que amanhã você vai estudar 12 horas por dia. Não é assim, você precisa de uma organização. Você precisa encaixar no seu tempo os estudos. E isso eu não consigo fazer por você. Você tem que fazer, né, de acordo com a sua rotina. Eu não sei se você trabalha de manhã, se você estuda de tarde, se você tem outro trabalho, se você não trabalha, se você faz estágio, se você faz isso, se você faz aquilo. Quem vai definir o seu horário é você. Mas te digo, mesmo que você tenha uma rotina muito puxada, você precisa encontrar um horário de estudo. Muita gente acha que porque eu produzo conteúdo aqui pro YouTube, porque eu tô sempre estudando lá no Instagram, não sei o que eu produzo conteúdo lá, que eu amo estudar. Gente, eu queria nesse momento estar na beira da praia tomando uma caipirinha com o pé na areia, entrando no mar. Então a gente não depende de vontade, a gente estuda porque a gente precisa estudar. Então, bote isso na cabeça, você não vai estudar só quando você quiser, você vai estudar também quando você não quiser. E quando você estiver nesse período de estudo, você tem que focar. E aí, sobre foco, vou até dar uma dica pra vocês, que é o livro A Única Coisa. Eu acho que é assim, vou deixar uma fotinha dele aqui pra vocês verem. Ele é muito interessante, é um pouquinho chato, né, um livro que não é uma história, mas mudou, assim, minha forma de pensar sobre os estudos, não só sobre estudos, sobre qualquer coisa. Quando você estiver fazendo uma coisa, você precisa focar naquela coisa, porque senão você não vai fazer bem feito. Então, quando você estiver estudando, você está estudando, você não está mexendo no celular, você não está comendo, você não está pensando na morte do bezerro, você está estudando. E isso é um hábito que você vai formando. Quando você sentar a primeira vez, você vai ficar doido para fazer qualquer coisa que não seja estudar. Mas com o tempo, você fazendo aquilo todos os dias, você vai desenvolvendo esse hábito. Outra coisa que ajuda bastante também é você colocar uma musiquinha de fundo. Mas não é uma música tipo um funk, um sertanejo que você vai conseguir cantar, que aí você vai desfocar. Então, você coloca uma música clássica. Eu sei que parece besteira, mas, gente, ajuda muito. Pelo menos pra mim, me ajuda demais colocar uma música clássica. Bota num volume baixinho, que é só, tipo, o toque mesmo, né? E, gente, faz uma diferença. Você parece que entra numa área assim, tipo, ó, agora eu estou estudando, e aí você consegue ler direitinho, você consegue prestar mais atenção. Então teste essa dica que ela é muito boa. Então beleza, eu falei umas dicas assim gerais sobre o seu estudo, umas melhores formas de estudar, umas dicas. E agora eu vou falar por onde que você vai estudar. Então primeiramente, se você tá no início do curso, se você não me conhece, eu faço nutrição, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas. Eu fazia, né? Ainda não acostumei a falar isso nos vídeos, mas eu já sou nutricionista, já tô formada, sou recém-formada. Tem vários conteúdos aqui sobre nutrição no canal, vai lá ver se você tiver interesse. Mas assim, se você estiver no início, então no início a gente tem bioquímica, que é uma matéria super importante para nutrição. Então o que eu fazia? Eu ia lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube, né, no caso, e eu pesquisava. Então, por exemplo, o professor estava explicando sobre carboidratos. Eu botava lá, vídeo aula, carboidratos. E aí aparecia um monte de coisa. Por quê? Porque são matérias mais comuns. Então, matérias, por exemplo, que caem no Enem. Então, que tem muita gente ensinando, muita gente querendo aprender. Então, tem esse conteúdo em vídeo no YouTube. Então, vocês podem pesquisar. Lógico, não vai ter todas as matérias, por exemplo, nutrição no exercício, não vai ter um professor explicando o que ele daria na faculdade, mas tem conteúdo, então você pode aproveitar bastante. E uma coisa assim muito importante, quando vocês vão pesquisar esses conteúdos na internet, que não sejam materiais oficiais, eu vou falar um pouquinho depois sobre os materiais oficiais, vocês têm que ter muito senso crítico, porque não é porque a pessoa está falando, que a pessoa está ensinando até dentro da faculdade, não é porque o seu professor está falando que aquilo está certo.
Então tem muita coisa que não está certo que as pessoas ensinam. Então você tem que ter esse senso crítico de não acreditar em tudo. Tipo assim, eu vi só uma videoaula sobre nutrição no esporte que ele falou que BCAA funciona. Mas não é bem assim que acontece. Então não é que você vai assistir um vídeo e você vai entender tudo e você vai pegar aquilo tudo como verdade. Não, você vai fazendo várias pesquisas e aí ao longo do tempo, quando você for estudando, você vai aprendendo mais. Os vídeos no YouTube são para ajudar, porque eles são vídeos, né? Então tem uma pessoa explicando, às vezes tem imagens, então tem algumas matérias que ajudam bastante. E aí, a próxima forma são livros. Livros, então, são bem mais confiáveis, né, obviamente, do que um vídeo no YouTube. Então, livros que eu considero importantes para nutrição, eu falei num vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, top 5 perguntas que me fazem sobre nutrição. Eu falei, então, sobre os principais livros para nutrição que eu considero importantes. Você vai atrás desses livros e você vai realmente sentar sua bundinha na cadeira e você vai ler esses livros e estudar esses livros. E aí, à medida que você vai lendo, que você vai entendendo, você pode pesquisar nas referências desses livros. Então, tipo, o livro tem tal referência, você vai lá na referência e busca como é que ele conseguiu aquilo, como é que ele conseguiu o resultado, por que ele tá falando daquilo. Então, você vai assim, cada vez mais fundo. Outro ponto importante para vocês também estudar por fora são os materiais oficiais do Ministério da Saúde. Gente, o Ministério da Saúde tem muito material muito bom e confiável, que você pode confiar. Então, a gente tem aí, vou falar por cima, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Você precisa ler esse livro se você faz nutrição. Então, assim, tem vários materiais muito ricos de informação e, assim, com confiança, né? Você pode confiar nos materiais do Ministério da Saúde. Então, é bem simples. Você vai pegar aquele material lá que você sabe que existe, você vai digitar o nome dele, colocar lá no Google, que aí ele vai aparecer para você baixar em PDF. Eu até tenho alguns materiais desses aqui, que eu posso mostrar para vocês, que eu tenho físico. Então, esse material aqui, Manual de Apoio para as Atividades Técnicas do Nutricionista do âmbito do PNAE. Se você bota esse título aqui no Google, ele já vai aparecer para você baixar em PDF. Todos os materiais do Ministério da Saúde têm em PDF para você baixar gratuitamente. E eles são do Ministério, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Então, você tem esses materiais aqui disponíveis na internet. É só você colocar o nome e baixar. Igual tem o Guia Popular para Alimentação Brasileira, você bota esse nome lá no Google que você vai achar. Tem vários manuais. Então, tem muito conteúdo. Depende muito da área que você quer estudar. Então, tem conteúdo para praticamente tudo. Vitória, eu quero uma lista de todos os conteúdos que tem. Aí eu não vou saber te dizer. Você tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar. Eu não vou dar aqui pra vocês tudo mastigado. Não tem como eu te dar todos os links de todos os materiais. Você vai pesquisando ao longo do tempo, ao longo das matérias que você quer saber, das áreas que você quer saber. E aí você vai achando esses materiais. Próximo ponto, cursos online. Muito bom. Primeiramente, você é obrigado a fazer cursos online para você ter, né, a sua carga horária fora da faculdade, de horas complementares. E esses cursos online são muito bons para agregar conhecimento para você. Às vezes você pensa, é só para eu ganhar hora, só para não sei o quê. Você realmente vai aprender pelo menos uma coisinha em cada curso que você fizer. Então, eu já fiz vários cursos. Muitos são meio bobos, outros são muito completos. Então, você vai fazendo. Assim, você não tem nada a perder a cada curso que você faz. Então, façam vários cursos, que isso vai agregar muito. Plataformas que eu utilizo bastante. Então, temos o AvaSUS, o UnaSUS, Fiocruz, Albert Einstein. Esses, assim, são mais ou menos os que eu mais uso. Já tem muito curso lá, você vai pesquisando o que você quiser fazer, que tem bastante conteúdo muito interessante que vai te agregar muito. Agora, outro ponto extremamente importante, se não o mais importante na área da nutrição, na área da saúde, que é ler artigos científicos. Eu já tenho um vídeo explicando o que é artigo científico, o que você vai fazer, como é que você vai encontrar, basicamente tudo sobre artigo científico, o que eles são. Eu vou deixar aqui de novo nos cards para vocês clicarem, que lá eu explico bem direitinho, é um vídeo só para isso mesmo. Então, bases que eu mais uso, PubMed, Cielo, e você pode usar o Google Acadêmico também para procurar outras revistas, mas PubMed e Cielo são ótimos, já dá para você encontrar bastante coisa. Outro ponto que faz bastante diferença é você entrar em grupos de outras pessoas que também estudam bastante, ou entrar em ligas acadêmicas, porque aí você vai estar em contato com outras pessoas que estudam outras coisas e aí elas vão poder te passar essas coisas, você passa as coisas de você para elas. Então é uma troca de conhecimento, troca de experiência que vai te agregar muito. Se eu não tivesse entrado nos grupos que eu entrei, que foi no CRN Jovem, foi na Liga Acadêmica de Matéria Infantil, eu não saberia muita coisa que eu sei hoje. Então, o que tiver aí nessa faculdade de liga acadêmica, de grupo de estudos, qualquer coisa, entre e dê o seu melhor, que vai fazer diferença também. Outro ponto que pode te ajudar bastante é seguir perfis no Instagram de profissionais atualizados da sua área, né? Da área que você quer saber. Conteúdo de informação mesmo, não tipo blogueirice. Não. Seguir esses perfis mais informativos, que você vai aprender muita coisa também. É como se fosse um grupo. Então, é uma troca de experiências também. Só que você tem que ter cuidado, não é o que eu falei lá atrás.
Não é tudo que as pessoas falam que você tem que confiar. A coisa que você mais vai confiar é em artigo científico, é em livro, são os materiais oficiais. E aí você tem que procurar, né, a sua forma de estudar. Então você pode fazer resumos, flashcards, ou então, Vitória, eu gosto de só ler, não gosto de escrever, ou então eu gosto de digitar no computador, para mim é muito melhor. Você tem que procurar a forma que você mais consegue lembrar, né, memorizar, aprender realmente aquele conteúdo. E todos esses materiais, tudo isso que eu tô falando para vocês, vão guardando em pastas, é uma dica que eu dou, que me ajuda bastante. Então, desde o quarto semestre, desde quando eu consegui, né, um computador, um notebook para eu usar para faculdade, eu vou guardando todos os materiais que eu consigo achar, que eu encontro para estudo, artigo científico, slide de professor, trabalho, slide de curso online, livros em PDF, documentos, resoluções, materiais do Ministério da Saúde. Então, eu tenho tudo no computador aqui, tudo salvo desde o quarto semestre. Então, quando eu preciso estudar mais sobre um assunto, eu já vou lá, vejo aquele material, procuro outros. Então, isso faz bastante diferença, você ter esses materiais à sua disposição. E a gente sabe que a gente realmente sabe sobre aquele conteúdo quando a gente consegue explicar para alguém. Então, essa é uma outra dica que é, assim, muito boa, até quando você vai apresentar trabalhos, qualquer coisa. Você apresente para alguém, não precisa ser para outra pessoa, você pode até fazer, sei lá, um áudio no WhatsApp ou gravar um vídeo seu explicando aquele assunto. Quando você consegue explicar, sem ler, né, obviamente, de uma forma mais simples, mas que você entenda aquele conteúdo, você consegue passar para alguém, é quando você realmente aprendeu. Então, você tá estudando ali, separe um tempinho para você explicar aquilo para alguém. Ou, como eu falei, para você mesma, mas isso faz bastante diferença também. Bom, e é isso, gente. Acho que até o vídeo ficou um pouco longo, mas essas são as dicas que eu uso, esse é o meu método de estudo, né? Além da faculdade, fora da faculdade. Então, você juntando tudo isso, é muito conhecimento. Vocês estão entendendo que é muito conhecimento fora da faculdade, diferente de uma pessoa que tá só ali ouvindo o professor falar. Vocês conseguem entender que é muito conhecimento que você poderia perder se você não fizer isso? Então, são várias formas que você pode, né, obter esse conhecimento e que vai te agregar muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas, e espero que vocês consigam colocar ela em prática. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que tem muito conteúdo aqui, tanto sobre nutrição quanto sobre outras coisas. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, que é muito importante pra mim. E me segue lá no Instagram, que lá eu posto várias coisas em tempo real. Aqui no YouTube estamos só uma vez por semana. E lá você consegue me acompanhar melhor. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!